faço presente pelo menos uma vez por mês aqui para compartilhar uma mensagem com vocês. Para quem não me conhece, tá? Eu sou mentora de carreira e negócios, então quando eu trago as minhas mensagens, no geral, são muito assim focadas em gerar alguns movimentos em nós, né? Deus fala muito comigo sobre isso, justamente de se colocar em movimento, de nós termos atitudes, colocarmos em prática as coisas que a palavra nos ensina. Então, esse ano em especial, assim, ele tem falado muito comigo sobre isso, né? O quanto a gente precisa se movimentar e colocar realmente força nos movimentos que a gente precisa para avançar na vida em todas as nossas áreas, né? E o tema de hoje, então, da aula é seja constante para viver o propósito. E isso é algo que é muito importante a gente pensar e a gente falar, porque no mundo de hoje, onde tudo acontece tão rápido, onde a gente tem tantas oportunidades e possibilidades, a gente muitas vezes fica pipocando, né? E não foca as nossas ações. A gente vai para muitos lados e a gente não consegue colocar força nos nossos movimentos. E o que acontece é que a gente faz várias coisas aleatórias e a gente não consegue desenvolver bem nenhuma área das nossas vidas, né? Então, a palavra que eu tenho para hoje é de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, fazendo que o vosso trabalho, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E essa palavra aqui, ela fala da constância, né? Do quanto a gente precisa ser constante nas coisas do Senhor. E se nós pararmos para pensar, não é só com o Senhor que a gente precisa de constância, né? Tudo para dar resultado na nossa vida, para que a gente colha frutos, o plantio ele precisa ser constante. A gente tem que estar ali regando, cuidando. Eu gosto sempre de olhar muito assim para a natureza, porque Deus fala muito através de tudo, né? Que Ele criou. Então, se a gente for pensar, por exemplo, numa árvore, né? No plantio, vamos pensar aí, nossa região que tem muito essa questão da agricultura, né? Tudo que se planta precisa ter um cuidado, né? Precisa estar todos os dias olhando, molhando, regando, limpando, né? Cuidando. E é dessa maneira que algo bom se desenvolve. Então precisa ter constância. Quem planta uma semente e vai só depois de X período de tempo lá para colher, porque sabe que lá é o tempo de se desenvolver, pode chegar lá e não conseguir colher nada, porque não cuidou, tá? E tudo assim, tudo funciona dessa mesma maneira na nossa vida. O próprio fato, vamos trazer assim bem para essa nossa reunião aqui, né? Para o nosso encontro. Se a gente não tiver constância, a gente não vai conseguir absorver as coisas de uma maneira que realmente nos transforme. Porque a gente precisa estar junto e precisa dedicar tempo com atenção, e isso eu sempre falo quando eu estou por aqui, né? Eu digo, cuidem com as distrações, né? Sejam intencionais, porque tudo na vida se constrói a partir disso, né? Um olhar focado, movimentos repetitivos, coisas que a gente faz, treina muito, digamos assim, né? Faz muitas vezes para que a gente fique boa naquilo, para que a gente desenvolva. Assim funciona também no músculo do nosso corpo, né? Quanto mais estímulo eu dou para ele, mais ele se desenvolve e se fortalece. E Deus fala conosco através de tudo, através do nosso corpo, através da natureza. Ele está sempre dando sinais de como as coisas precisam ser, né? Para que a gente tenha realmente um resultado. E quando a gente fala em ser constante em Deus, é a mesma coisa. O nosso aprofundamento com Ele vai vir a partir do momento em que a gente estiver repetidas vezes se colocando na presença dEle, né? E mantendo Ele bem presente na nossa vida. E é assim que o relacionamento se fortalece. Ele necessita de tempo. E
se nós pararmos para pensar em relação a Deus, né? A gente estar aqui toda semana nos ajuda muito a nos mantermos fortes e cada vez mais aprofundadas na palavra, trazendo mais conhecimento, mais entendimento. E isso na nossa mão é o quê? Muita oportunidade. Oportunidade de ver a vida de maneira diferente, oportunidade de se apropriar da palavra e usar ela na nossa vida de uma maneira maior, para que a gente realmente tenha transformações grandiosas e viva uma vida abundante, assim como Jesus nos prometeu. E também, todos os dias, quando a gente se coloca diante de Deus para fazer as nossas orações, as nossas leituras, é isso que vai gerando transformação. É isso que vai gerando um novo na nossa vida. É isso que entrega abundância, porque dentro de nós tudo vai estar sendo preenchido, né, pela palavra. E a gente tem uma bagagem muito maior também para compartilhar, não só para usar na nossa vida, mas também para compartilhar com outras pessoas. E tornar tudo à nossa volta mais vivo, né, e mais saudável. Então, o ser constante, ele vem sendo uma ordenança de Deus para nossa vida, né? E eu acho que é a parte na qual a gente mais tem falhado, né? Eu olho para mim, assim, e penso em algumas coisas que às vezes não acontecem como eu gostaria, e o que falta realmente, às vezes, é o meu comprometimento e a minha constância em algo. Porque a gente escolhe se envolver em muitas coisas. E aí a gente não consegue tempo suficiente para dar conta disso, né? E acho que o fato de nós nos darmos conta do quanto é isso que nos desenvolve, porque é a jornada, né? Tudo que a gente vai fazer em pequenas partes, é isso tudo que vai se tornando a nossa vida, é isso tudo que vai levando a gente para o lugar que a gente quer estar. E isso tem a ver muito com o propósito. Então, quando eu digo a frase, seja constante para viver o propósito pode ser vários propósitos, na verdade, na nossa vida. Quando a gente fala em propósito, a gente pensa sempre em algo só maior, né? Que é o quanto a gente, de repente, olha para Deus e pensa o que Ele quer que a gente faça, né, na vida. Mas a gente pode ter outros propósitos, porque eu acredito que, na verdade, tudo em todo tempo, né? A própria palavra diz, existe um propósito em todas as coisas. Então, a gente às vezes só tem um propósito, por exemplo, de ter uma saúde melhor. A gente tem um propósito de aprender mais. A gente tem um propósito, às vezes, dentro da nossa casa, de cuidar diferente dos nossos filhos, de estar mais presente. E qualquer propósito que a gente tenha em mente e que a gente queira, vai depender de constância. Precisamos ser constantes, porque se nós não formos constantes, a gente está sendo rasas. E quando a gente é rasa, é muito superficial. E qual é que vai ser o fruto, né, que a gente vai colher? Vai ser do tamanho da nossa constância, do tamanho da nossa dedicação. Ele vai ser pequeno, se a gente não tiver constância suficiente. Então, eu penso que em tudo que a gente decide empreender e colocar a nossa energia, o nosso tempo, a gente precisa determinar que isso realmente seja constante na nossa vida. Penso que para que isso aconteça, e eu vejo isso muito na minha vida, quando eu tive dificuldades e quando eu consegui mudar algumas coisas que para mim fizeram muita diferença, e vejo que nas pessoas que procuram, às vezes, a mentoria, uma das coisas que elas mais querem é ter constância, porque elas não conseguem, às vezes, desenvolver algumas áreas da vida. E isso tudo acontece por quê? Porque não colocam foco suficiente. Então, fica muito claro para nós o quanto a gente precisa realmente de determinação. Acho que a gente tem várias histórias na Bíblia que podem nos mostrar sobre isso, né? Acho que, em especial, Jesus, ele tinha uma constância muito grande no ministério dele. Quando ele sabia o que ele tinha que fazer, ele não tirou mais o olho daquilo, e ele, em todos os momentos, ele conseguiu fazer o que tinha que ser feito, porque constância é mais ou menos isso, né? É fazer o que tem que ser feito, não é fazer o que a gente gosta, o que a gente está afim de fazer.
Não, é encarar a vida realmente com muita maturidade e fazer aquilo que a gente naquele momento é pedido para fazer para que a gente tenha um resultado maior nas nossas vidas. Eu lembro sempre assim de Noé, né? Eu penso a fé era absurda dele, né? Porque ele construía a arca e ele foi constante todos os dias. Ele não duvidou nenhum dia, ele permaneceu fazendo tudo o que ele tinha que fazer todos os dias, através só de uma promessa. E eu acho que o quanto a fé desenvolve constância em nós, porque esses dois exemplos que eu citei, Noé e Jesus, o que que eles tinham? A fé. Eles tinham uma promessa. E eles não desviavam o olhar daquilo e se mantinham realizando aquilo que precisavam para que o resultado final fosse o que eles tinham como promessa. E para nós é a mesma coisa. Só que hoje é muito diferente daquele tempo. Não se tinha um celular na mão o tempo inteiro, com mil e uma possibilidades, né? Tudo ao nosso alcance. E a gente se perde nisso, o que é o papel do mundo fazer com a gente, né? Com que a gente se desvie dos propósitos maiores e a gente fica inserido, às vezes, em gastar tempo à toa. Eu vou dizer para vocês que eu tenho escutado muito isso. As pessoas chegam reclamando demais o quanto elas se incomodam com o fato de ficarem no celular sem fazer alguma coisa que agregue valor. E nós estamos com essa grande dificuldade. Enquanto o celular está perto da gente, eu vejo isso em mim. Se eu chegar em casa e eu deixar o celular do meu lado, quando eu vejo instintivamente, eu estou pegando e olhando e fazendo alguma coisa. Eu tenho que deixar longe de mim para que eu não me desvie e não fique perdendo tempo, literalmente, né, com ele. E aí demanda do quê, gente? Demanda muita intencionalidade. Eu tenho que dificultar algumas coisas que eu não quero que fiquem acontecendo na minha vida. Então a gente precisa ser preventivo. Se eu chego em casa, eu sei que eu tenho uma tendência a ficar usando meu telefone, eu pego e deixo distante, um lugar que eu nem vejo, porque senão eu tô toda hora com ele na mão. E aí eu perco o olhar daquilo que realmente importa e deixo de ter constância naquilo que eu deveria ter. Tá? E a gente precisa lembrar que para se fortalecer nos caminhos de Deus, e em qualquer caminho que a gente queira trilhar na nossa vida, a gente vai depender da constância. E a constância nada mais é do que uma determinação minha sobre o que me importa, sobre aquilo que eu coloco valor, sobre o que eu me comprometo. E isso precisa ter grande importância na nossa vida. A nossa constância, ela realmente nos conecta com o nosso propósito de vida. E a gente tem que levar isso muito a sério, porque a gente se desvia muito fácil. As nossas emoções estão o tempo inteiro querendo nos convencer de coisas diferentes, né? É uma briga interna 100% do tempo, praticamente, e a gente vai se desviando daquilo que realmente deveria ser prioridade na nossa vida. E para estar aqui, por exemplo, nessa aula, a gente precisa ter uma determinação. Todas nós teríamos muitas coisas para fazer. Todas nós temos família, temos casa, estamos cansados muitas vezes, né? E a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas a gente precisa entender que quando a gente edifica e quando a gente fortalece o nosso espírito, a gente está fortalecendo tudo na nossa vida. E esse ponto, ele é muito importante, porque eu digo por mim, tá? Eu tenho constância quando eu tô tranquila, quando eu tô calma e quando eu tô equilibrada. E como eu faço isso acontecer na minha vida? Primeiramente, abastecendo o meu espírito todos os dias de manhã. Se tem algo que me permite ter equilíbrio durante o dia, controlar as minhas emoções e me manter fazendo aquilo que precisa ser feito, é eu ter o meu momento devocional todo dia de manhã cedo. Eu acho impressionante isso, tá? Porque é o que acalma a minha mente, é o que reduz a minha ansiedade, é o que controla, onde eu consigo ter controle sobre mim mesma
é dessa maneira. E eu, na minha vida, já tentei N coisas. N. O dia que eu encontrei esse ponto, assim, eu jamais tirei o olhar disso. Eu tive constância, tá? Porque os poucos momentos em que eu vejo que eu não consigo ter a minha rotina matinal dessa maneira, que hoje é muito difícil os momentos em que eu não consigo, porque eu acordo muito cedo, eu também tive constância nisso, eu gosto de acordar cedo, então para mim hoje isso não me incomoda mais, né? Eu não tenho vontade de ficar na cama quando eu acordo, eu já levanto para fazer essa minha rotina de manhã, porque a minha vida é totalmente diferente. E isso é constância. A constância, ela faz com que coisas difíceis sejam feitas de maneira muito leve e tranquila. A mesma coisa na atividade física, né? Eu vou de manhã cedo na academia. Antigamente, quando eu comecei, era extremamente difícil. Eu pensava 300 vezes se eu ia levantar no frio para ir na academia, né? Hoje isso já nem passa mais pela minha cabeça, porque eu venci isso quando eu tive constância. Aquilo para mim passou a ser lei, é como eu tenho que ir no banheiro, é como eu tenho que me alimentar, é como eu tenho que tomar água. Então fica muito fácil, a constância traz isso para nós, a facilidade, a leveza para realizar as coisas. E quando a gente começa, e inclusive, se eu fosse dizer um ponto que a gente precisa primeiramente ter constância, são nessas coisas que nos abastecem o espírito. Porque quando o nosso espírito ele está abastecido, a gente tem facilidade de fazer todas as outras coisas. A gente tem disposição para fazer todas as outras coisas. A nossa mente está tranquila e organizada para fazer as outras coisas. Então, todas nós precisamos determinar algumas coisas pontuais que são, tipo, inegociáveis. Que a gente não vai abrir mão daquilo, aconteça o que acontecer. Faça chuva, faça sol, a gente vai seguir fazendo aquilo porque nós sabemos que aquilo nos alinha com as coisas que a gente precisa diariamente. E cada dia mais nós precisamos trazer consciência sobre isso. Nós precisamos lembrar o quanto isso é importante, porque às vezes a gente perde muito tempo reclamando, né, que não tem tempo, a gente perde muito tempo dizendo que está cansada, só que a vida é a vida, não vai ser perfeito, não vai ter solução para tudo na hora que a gente quer, e a gente tem que viver a vida fazendo aquilo que realmente faz diferença, aquilo que realmente traz para nós melhores coisas. E a gente precisa lembrar também que a maneira como a gente vive, a gente está ensinando os nossos filhos, as pessoas que estão à nossa volta. E aí a gente precisa se dar conta que eles vão seguindo os nossos exemplos. Se nós temos uma vida organizada, uma vida com constância, a tendência é que eles também façam isso, que eles também tenham isso. A hora de acordar, a maneira de se alimentar, de forma organizada e constante, tudo isso eles vão levar com eles. Então, isso é muito complexo. Isso é muito importante. A constância, ela precisa estar presente em tudo aquilo que é muito importante na nossa vida. A gente não pode ficar abrindo mão de coisas que fazem total diferença na nossa rotina. Então, começamos pelo espírito, eu diria assim. Eu acredito muito nisso, que a constância começa pelo espírito. Mas a gente precisa levar a constância para todas as áreas da nossa vida. Então, corpo e alma também precisam de constância. A alma precisa de momentos como esse aqui, de aprender, de trazer conhecimento novo, de ter troca de ideias entre nós. Isso abastece muito a nossa alma e nos aquieta, né, em muitos momentos. E da mesma maneira, o nosso corpo, que é o nosso transporte, né, precisa também de constância, seja num cuidado de alimentação, seja numa atividade física. A gente precisa lembrar que isso também é extremamente importante.
E geralmente a atividade física é o que fica para depois, né? E acaba não acontecendo. Só que tudo isso que a gente faz com o nosso corpo nos dá muita energia e vitalidade para ter a constância na vida. Então, nos colocar numa atividade física, num movimento com uma frequência determinada na nossa semana, nos ajuda a cuidar e ter a constância dentro da nossa mente, o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, ele é muito maior. E a gente foi feito para entrar, estar em movimento, a gente não foi feito para ficar parado. E nós ficamos muito parados, muito, na mente, no corpo, em todas as áreas. A gente tem subestimado, acho que a nossa capacidade e as nossas possibilidades. E a gente acaba fazendo muito menos do que poderia fazer e de repente até que deveria. E a verdade é que eu lembro muito assim de mim, né? Coisas que eu reclamava na minha vida que eu sentia que eu deveria, poderia ter resultados maiores, melhores, né? Que às vezes isso se resume numa qualidade de vida maior, né? E eu reclamava demais de muitas coisas, e eu sempre trazia assim as minhas bengalas, né? Como se tudo fosse culpa externa, né? Na atividade física era, hoje tá muito quente, hoje tá muito frio, hoje tá chovendo, hoje não sei o quê, né? E sempre tinha uma desculpa. E assim vai para todas as áreas da nossa vida, tá? Então, daqui a pouco tem gente que, por exemplo, aqui na aula, né? Algumas mulheres, mas é no meio da semana, no meio da semana é ruim, é difícil para mim, né? E assim a gente vai criando empecilho e dificuldade para tudo que a gente faz. Vocês pararem para se observar, toda hora a gente vem com uma desculpinha para alguma coisa. E eu acho que eu tô muito nessa linha assim esse ano. Acho que a gente tem que parar de dar desculpa. A gente tem que encarar mais as nossas realidades e fazer as coisas porque tem que ser feitas, não é porque a gente gosta ou porque é bom. E tem muita coisa que parece que não dá resultado, que na verdade é uma fase do processo que Deus quer que a gente passe para que Ele nos permita viver coisas maiores também. Então, o processo de desenvolvimento das coisas que a gente quer, ele na verdade é muito complexo. E ele traz mais coisas difíceis e ruins do que coisas boas. Geralmente a gente passa por um monte de coisa ruim para daí ter o resultado positivo e ele dura bem pouquinho tempo, a gente acostuma rapidinho e já tem que começar toda uma outra jornada, né? Um outro propósito daqui um pouco que a gente queira alcançar e ali começa tudo de novo. Então a gente tem que aprender a viver o processo com constância. Não vai ter momento perfeito para as coisas. Na verdade, os momentos mais perfeitos eles se constroem quando a gente está fazendo a nossa parte. E a gente deixa de fazer muita coisa que a gente poderia. E vem as desculpas. Em muitos momentos, em quase todo o tempo. E se a constância não estiver presente, vai chegar um dia da nossa vida em que a gente vai se arrepender por não ter feito algo. E eu sempre procuro pensar, e quando eu aprendo uma coisa que faz diferença na minha vida, eu logo quero ter constância na prática daquilo. Porque eu não gosto de sentir culpa, né, por coisas que eu poderia ter feito e não fiz. Uma coisa é tu não saber, uma coisa é tu não ter a oportunidade, em alguns momentos pode ser que isso aconteça. Mas na maioria das coisas que acontecem na nossa vida, a gente tinha uma possibilidade de ter feito algo e construído um caminho que entregasse uma situação diferente lá no final. E eu me cobro bastante sobre isso. Em todas as áreas da minha vida eu me cobro muito. Eu sempre eu sempre tive muito assim, ó, se tem uma coisa que eu reconheço em mim, sempre reconheci, foi muita determinação para as coisas, né? Alguns dizem que é teimosia, eu digo que é determinação.
Mas eu sempre que coloquei algo como objetivo meu, eu sempre fui muito estratégica em achar os caminhos que me ajudassem a logo colocar aquilo em prática. Eu faço até hoje na minha vida, acho que cada vez mais, né? Quando eu tenho vontade de fazer uma coisa nova, e a Tere que me conhece há bastante tempo, sabe? Eu estou sempre inventando umas modas diferentes, né? E eu preciso ter determinação, eu preciso ter constância para mim aprender e eu conseguir executar aquelas coisas. Então, a determinação, ela nos ajuda a construir também uma disciplina. E a disciplina nos entrega constância. E eu gosto de fazer o seguinte, tá? Isso eu vou dar uma sugestão para vocês. Eu sou uma pessoa que escrevo muito, eu gosto muito de escrever. Então, tudo que eu vou pensar em fazer, eu tenho que dar muito sentido para aquilo, tem que ser muito importante para mim. E eu gosto de escrever o que eu vou ganhar, né? Quando eu conseguir realizar tal coisa. E eu gosto, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tinha dificuldade anos atrás da atividade física, assim, com constância, né? Eu lembro que eu escrevi sobre isso. E eu não queria atividade física por questões estéticas, eu queria por questões de saúde, porque eu já tinha várias coisas comprometidas, assim, sentia muitas dores, né? Em função de não ter musculatura desenvolvida. Então, quando eu fui fazer isso, que para mim aquilo era bem desafiador, eu comecei a escrever. O que que eu vou ganhar? O que que eu vou poder viver quando a minha saúde estiver assim? Se eu me dedicar na academia, o que que eu vou construir na minha vida? E eu sempre escrevo, porque quando eu escrevo, eu trago para a consciência, fica mais fácil da minha mente entender a importância daquilo e eu conseguir praticar com constância. Então, o ser constante é ser muito intencional. E aquilo tem que fazer muito sentido para nós. Então, quando algo está difícil e a gente não está conseguindo, eu sempre penso que a gente precisa escrever duas coisas: o que eu ganho e o que eu perco se eu não fizer aquilo. E aí eu trago muita consciência para mim e consigo fazer movimentos que são difíceis no meu dia a dia, para minha personalidade, para o meio que eu estou inserida. Porque tem coisas que ninguém vai fazer por nós. E não adianta ficar esperando cair do céu, porque não vai cair. Porque Deus não fez isso com nós. Ele não dá de mão beijada. Ele quer que a gente se desenvolva. Essa semana eu estava escutando, na verdade, olhando, tem uma. Acho que são 3 episódios, uma série sobre Moisés agora na Netflix, né? Nem fui eu que achei, foi meu marido. Ele estava olhando e eu parei para assistir com ele, né? E aí tem tipo um documentário junto, então tem alguns estudiosos que em alguns momentos, né, do episódio eles vêm e fazem comentários. E aí eles falaram daquela questão que o percurso, né, que eles percorreram para chegar à Terra Prometida poderia ter sido feito em 10 dias, eles fizeram em 40 anos, né? E um deles disse assim: é que eles tinham tanta coisa para aprender, tanta coisa para resolver, que Deus não permitiu, como eles não se permitiam fazer o que era certo, o que já era claro, o que eles já tinham, inclusive, assim, ó, entendimento de que teria que ser feito com constância, eu diria assim. Deus fez com que eles rodassem, rodassem, rodassem até que eles colocaram aquilo em prática. E isso acontece direto na nossa vida. Porque às vezes a gente faz as coisas de vez em quando e a gente quer o resultado máximo. Vai acontecer? Não vai. A conta não fecha. Então, quando a gente faz as coisas com determinação, com disciplina e com constância, Deus permite que a gente avance para a próxima fase. E a gente precisa entender que vai ser tudo assim em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente cumpre a nossa parte em obediência, eu diria assim, porque a constância é praticamente, é um fruto também da obediência, né? É fazer porque sabe que tem que ser feito, não é porque quer.
E aí Deus vem e nos abençoa e nos permite crescer, e nos permite avançar, e nos permite ser abundante em algumas coisas que a gente faz. E se a gente olhar, eu olho para isso assim na minha vida, vejo áreas que são muito bem desenvolvidas e eu tenho resultados muito bons. E tem outras que eu não tenho o resultado, que me frustram. E o que que me falta naquelas áreas ali? Constância. Constância. Porque eu não me dedico o suficiente para aquilo. E pode ser que a gente também tenha que fazer escolhas em alguns momentos da vida. Porque colocar tudo em constância absoluta vai fazer com que a gente enlouqueça. Não tem como dar conta de tudo. E aí Deus quer que a gente faça o quê? Escolhas. A gente precisa escolher o que a gente entende que é mais importante na nossa vida naquele momento. Só que tem uma coisa, nas coisas do Senhor, nós precisamos ser constantes em todo o tempo, porque nós precisamos disso em todas as fases da nossa vida. No restante, a gente até faz escolhas, porque tem momentos em que a gente tem que se dedicar mais para os filhos, para a família. Em outra área, em outro momento, a gente tem que se dedicar um pouco mais para o trabalho, porque, sei lá, a gente está numa carreira, a gente está começando um negócio, a gente precisa ter mais constância naquilo para fazer andar e depois ter um pouco mais de tranquilidade. A gente precisa fazer escolhas, tem que ter objetivos e propósitos claros. Só que quando se trata do Senhor, não é opcional. A gente precisa ser constante em todo tempo, em toda a vida. Eu posso deixar de me alimentar 100% saudável por um determinado tempo na minha vida. Agora, o meu espírito eu não consigo deixar de alimentar ele todos os dias. O resultado é outro. Então a gente precisa saber eleger as prioridades. E quando a gente fala nas coisas de Deus, é prioridade abastecer o espírito diariamente. Porque é Ele que nos sustenta em todo o tempo. Quem já enfrentou um fundo de poço já sabe disso, né? Que nada mais resolve a não ser Deus. Então, o meu desafio e uma tarefa para vocês, assim, pensarem e fazerem agora nos próximos dias é analisar quanto vocês têm sido constantes nas coisas de Deus, como tem sido o momento devocional de vocês. De repente, como tem sido a participação aqui para edificar, para vocês aprenderem coisas, né, sobre Deus o tempo inteiro, terem trocas com outras mulheres. E também nas outras áreas da vida. Lembrando da alma e lembrando do corpo. O que de repente está faltando constância que no momento de vida de vocês é muito importante. Porque vocês vão ter que entender e olhar para aquilo que vocês mais precisam no momento. Tô com problema de saúde? Ok. Se eu tô com problema de saúde, gente, eu vou ter que cuidar da minha saúde, eu vou ter que cuidar do meu corpo. É me alimentando diferente, tendo constância nisso, é me exercitando e tendo constância nisso. O que que falta? O que que precisa? Então, façam uma análise geral das áreas da vida de vocês e determinem em quais delas vocês precisam construir uma constância diferente para ter resultados melhores e para crescerem de acordo com aquilo que vocês querem, para viverem realmente o propósito de saúde, de relacionamento, daqui um pouco de até vida profissional, né? Quem está numa fase que está buscando algo assim. Então analisem e coloquem no papel também os ganhos e perdas de ser constante naquela área. Tragam consciência sobre isso para que vocês possam decidir e tomar atitudes diferentes que mudem, né,
esses resultados, daqui a pouco vocês não estão satisfeitos na vida de vocês, que vocês querem diferente. Isso depende de determinação para que vocês tenham constância. Mas em nenhum momento abandonem a constância em Deus, porque essa é a que nunca pode ser abalada. Essa realmente é a mais importante. Bom, eu acho que o que eu tinha assim de mensagem para passar em relação a esse tema é isso. Eu acho que é meio que assim, dar uma chacoalhada na gente, né? Porque a gente vai ter que aprender a olhar para os resultados que a gente tem na vida e entender que só depende de nós mudarmos isso. A gente tem que clamar, a gente tem que pedir o agir de Deus, só que assim, Deus age enquanto a gente está em movimento. Se a gente está parado, ele não vai agir da mesma maneira. Ele precisa que a gente demonstre fé, ou a gente demonstre compromisso, várias coisas ele espera de nós, para que ele se movimente também. Né? Então, vocês vão ficar com esse teminha de casa aí e façam, tá? Escrevam sobre isso, pensem sobre isso, olhem as insatisfações da vida de vocês. Porque a gente tem áreas da nossa vida que a gente tá de saco cheio, que a gente tá irritado, que a gente tá, né? Poxa, esse negócio que não anda, o que tá faltando? Olha para a constância nas coisas que precisam. Não adianta fazer tudo sempre do mesmo jeito. Daqui um pouco tem que mudar, sabe? Então a gente precisa desse chacoalhão, assim, às vezes, porque a gente começa a entrar nos mimimi, né? E quando vê, a gente está só reclamando das coisas e achando tudo difícil. Gente, se nós temos saúde, se nós temos um corpo que funciona, a gente tem tudo à nossa disposição. A gente precisa aprender a fazer diferente, a ser intencional, a ter constância, querendo ou não, gostando ou não, mas a gente sabe que aquele é o caminho certo, é isso que a gente tem que fazer, ponto. Não tem que ficar arranjando desculpa. É uma mensagem um pouco dura, mas eu acho que se Deus pudesse, de vez em quando, uma chacoalhada na gente, ele falaria em muitos momentos. Para de reclamar, tu tem dois braços, tu tem duas pernas, tu tem uma cabeça para pensar, tu tem tudo que tu precisa. Vai lá e faz. E a gente fica se apegando nas coisas pequenas, né? Para não sair do lugar, para não ir para a zona do desconforto. Então, esse ano é um ano para a gente fazer isso, para a gente se movimentar mais, para a gente ter constância mesmo naquilo que é difícil e para a gente conseguir conquistar coisas maiores que a gente ainda não conseguiu. E eu estou nesse movimento. Quem quiser vir comigo, acho que é isso, Pedro.